sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cast com o propósito Irmãos Ajudando Irmão. E hoje, nessa quarta-feira, você que vai estar assistindo, ouvindo no seu carro, na sua casa, com a sua família, ou se vai ser de dia ou de noite, caneta e papel na mão, estamos aqui com um convidado especial, um dos meus chefes, né? Eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, ele une propósito, e o Senhor ele trouxe uma conexão através da minha vida, com a vida do nosso irmão Rafael, que vai estar se apresentando, e hoje nós vamos falar sobre o tema oração. Então, o Rafael vai falar algumas experiências de oração que ele teve aqui, qual o fundamento da oração. Então, eu acredito que essa quarta-feira é o dia de você ser edificado pela vida do nosso irmão Rafael e constituinte também aqui do canal. Amém? Vai ficar aqui, tá bom? Os patrocinadores, Aline Modas, DJ Cakes, a empresa de bolo da minha esposa, amém? Pode fazer essa encomenda lá. Vai ficar aqui também os projetos sociais, Casa Fonte de Vida, de Recuperação, Pastor Leonardo, Pastora Fidelis, o projeto do nosso irmão Eli. Então, se você quiser ser um ofertante no projeto do nosso irmão Eli, que resgata pessoas da rua, vai ficar aqui também o QR Code. Então, auxilie os irmãos que têm uma obra sincera diante de Deus. E não deixe de deixar o like, muito obrigado, batemos os 300 inscritos, agora é só voando nas asas do vento e acreditando que no nome do Senhor Jesus Cristo, esse canal vai alcançar mais pessoas para ser edificado para o reino de Deus. Amém? Irmão Rafael, se apresente para os nossos ouvintes. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Não sei qual horário você vai estar assistindo. Meu nome é Rafael. Sou da igreja do Evangelho Quadrangular, lá da cidade de Igarapé, Minas Gerais. Sou casado, tenho 18 anos, 21 de convertido, e é um prazer enorme estar aqui com o irmão Venâncio, meu líder. Quem dera. Aprendendo. Quem dera. Rafael, então, só não tem, o irmão Rafael só tem cara de novo, né? Mas tá chegando a idade de Matusalém, né, irmão? Tem rodado. Irmão Rafael, nós vamos falar sobre oração. E desde já eu agradeço pela família que, assim, eu acredito que está assistindo nesse exato momento, e liberou o Senhor para estar aqui, os seus líderes também, no nome do Senhor Jesus. Em 2 Crônica, no capítulo 7, no verso 14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu costumo dizer que não tem receita para você servir a Deus se não for jejum, oração e palavra. E eu vejo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que as pessoas não estão tirando mais tempo para Deus e quer que Deus tenha tempo para ela. Eu costumo dizer que a gente está falando assim: Deus, olha por mim, mas a gente não olha para Deus. Deus fala comigo, mas a gente não fala com Deus. E trabalhando ali no lugar que a gente trabalha, quando é me concedido a oportunidade, pela graça de Deus, eu vejo que o que me chamou a atenção é que quando a gente fala de Jesus, seus olhos até enchem de lágrima. E eu vejo que muitas das vezes a lágrima do servo de Deus está mais no paliativo da sinceridade que ele tem com Deus, a pureza dele com Deus. E o Senhor falou muito comigo de oração, que Deus respondeu a oração. Eu falei, acho que não tem pessoa melhor para abrir essa série do que o Senhor. Mas aqui o podcast é um pouco pentecostal, e eu sei que você também gosta do fogo. Vai uma bomba aí no seu peito. Irmão Rafael, qual a experiência que você já teve na sua vida em oração, que você falou assim: nossa, eu tive... todo mundo já teve uma experiência de Deus responder uma oração.
Mas eu queria que você contasse alguma experiência que você orou e Deus proporcionou, pode ser até da luz lá. Eu conheço algumas, mas fala para os nossos ouvintes. Eu vou contar do meu casamento. Glória a Deus. Porque tem muita gente que é desesperada. Eu já fui assim, tá? Não. Olha só pra você ver, irmão Venoso. Quando eu mudei para a cidade de Igarapé, igual eu já tinha comentado com você, eu tinha passado por vários processos onde eu queria ter uma pessoa do meu lado, mas eu nunca sabia escolher a pessoa certa. Sempre escolhia a pessoa errada. Até que um dia, quando eu mudei para Igarapé, para a cidade de Igarapé, na rua que eu morava, já tinha passado por um processo doloroso em relação a namoro. E eu falei com Deus que eu queria alguém que fosse para mim casar. Eu não queria mais namorar, eu queria alguém para casar. Que é hoje minha esposa, a Resoleta. Glória a Deus. Na rua que ela mora, eu cheguei na rua e falei, Deus, eu não quero mais namorada, eu quero uma esposa. E eu fui para a igreja, ela me viu, eu vi ela, a gente interessou e começamos a conversar. E quando eu pedi para ficar com ela, que era o termo antigo, não sei nem se existe isso mais, ela virou para mim e falou, eu não fico, eu namoro. Então foi resposta de Deus, resposta de oração. Então vale muito a pena acreditar, esperar e confiar, porque Deus faz. Glória a Deus. Olha que interessante, né? Hoje em dia o crente nem ora mais, não ora mais para relacionar. Eu acredito que tudo aquilo que tem em jogo, a sua vida, você tem que pôr na mão que é o dono dela, né? Exato. Então, se entende aí, irmãos. Vai procurar uma pessoa para se relacionar, porque casamento é igual avião. Se ele estiver no ar, você pular dele, eu não sei se vai dar bom não. Então, você só sai de morto, tá bem? Então, você vê a experiência do nosso irmão Rafael. Orou e falou que era uma pessoa para casar. E Deus colocou um propósito na sua frente. E até hoje estamos firmes. Até hoje, sei. Até a Vamos lá, irmão Rafael, para a segunda pergunta aqui. Sabemos que, até clichê a gente falar isso, mas o Senhor já falou comigo que muitas vezes a gente precisa ter um relacionamento muito sincero com Deus. Ao ponto de você falar assim, Deus, eu não quero mais, e Deus fala, não, você vai ficar. Não, você vai fazer. E isso é muito interessante porque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus tirou ele da terra. Então eu costumo dizer que a oração é mais ou menos essa síndrome de Enoque. Nós, quando a gente fala com Deus, Deus tira a nossa mente da terra e coloca no céu. Verdade. Isso é muito profético. Você acredita, irmão Rafael, que a oração, em toda oração, a oração é a chave para toda a resposta que precisamos ter com Deus? Tipo assim, tudo eu tenho que orar mesmo? Sim. Sabe por quê? A oração, eu costumo dizer que a oração é um alimento. Por exemplo, quem pode te livrar do acidente? Só Deus. Ele já vê lá na frente. Se você não orar, talvez você pode não passar por essa. E a oração ela é uma chave muito poderosa, muito, que ela te dá até livramento. Por exemplo, Samuel não, perdão. Meu Deus, me dá minha mente aqui. Daniel orava quantas vezes por dia? Quantas vezes? Segundo a Bíblia, acho que é 3, se não me falha. 3 vezes, certo? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, por que o leão não comeu Daniel? Meu Deus, forte, hein? Por que o leão não comeu Daniel? Porque quando ele orava 3 vezes ao dia, alguém estava escutando ele. Só que quando jogou ele na cova, a Bíblia não fala se ele teve medo, mas provavelmente teve, porque ele era ser humano igual a gente. Então, acredito eu que a voz de Daniel não chegou até onde Deus estava. E Deus deve ter olhado e falado, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Meu Deus. Vou lá conferir o que está acontecendo. E quando joga Daniel dentro da cova, o leão, o seu instinto natural era comer Daniel. Ele não comeu Daniel porque quando ele chega perto de Daniel, ele cheirou Daniel, deve ter olhado para Daniel e deve ter pensado assim, viu Daniel como um outro leão.
E como o leão não come leão, o leão só não comeu Daniel porque ele sabia quem era o pai de Daniel. Forte. Que é o leão da tribo de Judá. Então ele olhou e falou: parece um homem, mas tem jeito de leão e tem cheiro de leão. Nós não podemos comer ele. Nem tanto que até o rei Dário ficou assim meio que perturbado, pedindo que Deus livrasse Daniel. Olha só pra você ver. E depois Daniel sai de lá intacto e o nome de Deus é glorificado. Então, tipo assim, meu pensamento sobre oração. Oração, ela te dá o livramento, ela te dá a cura, ela te dá a libertação, porque de libertação inteira, porque aqui está um ex-viciado, está um ex-drogado, e tudo base de oração da minha mãe, sabe? Então, Daniel orava 3 vezes ao dia, e a gente ora uma só, às vezes nem ora, e isso é perigoso, irmão. Porque se a oração é um alimento, você não consegue ficar sem um alimento. Você não consegue ficar sem o café da manhã, sem o almoço, sem a janta, e talvez até sem um lanchinho depois da janta. E quando você não ora, você está fraco. É onde aparece a brecha, onde o leão vai querer te pegar. Mas se você está em comunhão, em oração, na hora que o leão vir, ele vai ver que você também é um leão. Só que você não é qualquer leão. Você é o leão, filho, descendente da tribo de Judá. Glória a Deus. Então não tem como o leão te pegar. A oração vale a pena demais. A oração continua sendo a chave de toda a resposta. De toda a resposta. E detalhe, ó, escuta aí. Você que ora, quando passa por dificuldade, Deus sente falta de você e Ele vai atrás de você. Você que ora e para de orar, Deus vai atrás. Porque Ele sente saudade da oração, sabe? Sim. Do relacionamento. Do relacionamento. Nossa, muito forte, irmão Rafael. Muito forte mesmo. Vamos lá para a terceira pergunta. Sabemos que nós vivemos algumas áreas, né? Que é a área familiar, a área financeira, a área profissional, a área sentimental e a área espiritual. E eu vi até você falando com o Yuri, um abraço pro Yuri. Oi, Yuri, abraço. Qualquer dia eu vou nessa igreja, hein? Quero você lá. Um dia o Yuri trabalhou com nós lá, Rafael, ali. E eu falei assim, ó, o Yuri tá trabalhando aqui, ó, mas hoje tem culto, viu? E ele tem que ir. O Rafael falou assim, o Rafael faz a paga nossa lá, o Rafael falou assim, ó, eu quero que você filma quando ele chegar lá. E eu filmei, falei assim, aqui, ó, chegaram aqui, ó. Então, ele falou com o Yuri, eu tava brincando, falando assim, ó, Rafael, esse menino pregava e tal, falando do Yuri e tal. Aí o Rafael falou que ele é só Yuri. Então você toma uma posição na sua vida, que ele é cajadeiro, né? Toma uma posição na sua vida, porque enquanto tá tudo tranquilo, podia ficar difícil, como é que você vai fazer? Então ele foi instrumento da vida do Yuri ali, e teve efeito, porque na outra semana o Yuri me chamou pra estar, não que ele está afastado, gente, é só um comentário que eles estão fazendo, mas ele é um menino muito humilde, um menino que tem assim conquistado o seu espaço, e eu oro para um dia você estar subindo no altar de novo e pregando aquelas palavras abençoadas em nome de Jesus, porque Deus tem uma obra na sua vida. Mas tem muitas pessoas, Rafael, que são críticos, e você que veio do Evangelho Quadrangular, vocês têm até esse hábito, que é orar em prol de tudo que você tem, todas as áreas. Orar, talvez ungindo a sua esposa, orar em prol dos seus móveis, orar em prol do seu veículo, da sua casa. Você acha que é necessário você orar em todas as áreas da sua vida? Sim. Por quê? Pare e pensa comigo para você ver. Se você não orar, você está dando uma brecha. Onde o inimigo vai poder, ele está ao nosso derredor caçando uma brecha. E se você para de orar, ele te vê como um fraco. Eu costumo dizer lá na igreja que quem muito ora, muito poder. Quem pouco ora, pouco poder. Por que tem muito crente hoje que não está firmando, está ficando chateadinho, está saindo? Por quê? Porque não está orando. Porque quando você ora, é igual eu acabei de falar aqui, é um alimento. Você consegue passar por lutas, por dificuldades, por problemas, quando você ora. Porque quando você está falando, tem alguém te ouvindo. E quando tem alguém te ouvindo, tem alguém que vai te responder, que é Deus. Forte. Então, a oração, ela não é vazia. Ela não é vazia. Eu estou conversando com você, que você está me perguntando e eu estou respondendo. Da mesma forma, é a gente com Deus.
Se você para de falar com Deus, o inimigo vê você como fraco e procura uma brecha. Então a oração, ela é tudo. E a questão de orar por tudo, é igual eu falei, para que Deus possa cuidar, zelar, nos dar a capacidade de manter o que Ele põe nas nossas mãos. Porque sozinho a gente não consegue nada. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Sem oração, sem jejum e sem humildade. Não chega em lugar nenhum. Primeiro Deus. Primeiro Deus em primeiro lugar. Então tudo que tem consagra a Deus. Porque lá na macumba eles consagram a farofa, eles consagram uma roupa, eles consagram muitas coisas. Por que você vai deixar suas coisas como é que eu digo? Como é que você vai deixar sua casa sem apresentar o Criador? Então, acredito assim que tudo que a gente tem que ser consagrado a Deus. Até mesmo quando você compra um celular, você não sabe quem foi o fabricante daquele celular, o que ele é. E aí você entra com uma coisa e não consagra, aquilo ali pode ser uma brecha para o inimigo entrar. Então, tudo que eu tenho, até de minhas filhas, tudo, meu cachorro, tudo ungido e consagrado a Deus. É tudo bênção, tudo bênção. Você pode ungir seu cachorro, pode ungir sua casa, você vai ver que bênção que vai ser. Meu cachorro lá, ele é pitbull não, mas ele pega tudo, não passa nada. Então o cachorro é ungido. Glória a Deus. Eu também não tenho esse perfil também de apresentar a minha família, apresentar até a compra de casa. Quando eu chego em casa, eu falo com minha esposa, ela pegou esse macete, eu tiro lá do supermercado. Não, você está sendo muito espiritualista. Não, eu acho que o pecado do crente hoje em dia é porque ele está esquecendo do mundo espiritual. Exatamente. Entendeu? Então eu falo com minha esposa, ora, apresenta os alimentos aqui de casa, porque, cara, você falou um trem fundamental. Se na macumba ou no afrodescendente que seja, tudo é apresentado ao demônio, então a Bíblia fala que todo orar é sem cessar e tudo tem que ser apresentado a Deus também. Eu apresento tudo nesse critério, tudo a Deus. E muitos casamentos hoje em dia, e aqui está dois líderes, o líder de casais da igreja, o Rafael e a Aline, o último célula de casais, eles citaram isso. Acho que é o casal que ora junto se torna mais forte. E muito casamento crente está acabando porque o casal nem ora mais ora, entendeu? E baita resposta, eu vou falar que você desperta isso aí, gente, como o irmão Rafael falou, até que seja seu telefone, ora, apresenta a Deus, porque necessariamente o inimigo ele espera só a brecha, e o que for a brecha, ele entra. Amém? Irmão Rafael, vamos lá para a penúltima pergunta? Agora é uma pergunta de cunho mais pessoal. Se você quiser contar uma pequena experiência, sim, se não, fica à vontade. Sabemos que nós que procuramos, não falando que nós fazemos, se procuramos ter uma vida de oração com Deus, tem muitos crentes que acham que a oração ela é um convencimento a Deus. E não. A oração é para Deus te corrigir, para Deus te responder, para Deus te abençoar, para Deus te livrar, como o Senhor mesmo explicou na primeira pergunta. Aconteceu algum fato com o Senhor já alguma vez que você orou e, como se fosse assim, eu orei a Deus em prol de uma coisa, Deus não me respondeu o que eu queria, e aí Deus corrigiu você na oração e você, Deus corrigiu, você falou assim, não Deus, mas eu acho que é isso. Aí você sofreu os danos? Sim. Como fosse o filho desobedeceu o pai? Eu vou contar algo aqui a respeito de pai, filho, escutar pai. Pai parece que parece não, eles são usados por Deus para nos guiar. E quando um pai ou uma mãe falar não quebra a cabeça, não tenta aí não. Eu lembro de uma acontecida, eu ainda tinha acabado de aceitar Jesus. E minha mãe falava sempre comigo assim, você não ora, você não jejua, você não faz nada. E eu tive uma experiência com Deus assim, maravilhosa, onde Deus falou comigo um não, eu não quis ouvir,
E fui, e quebrei a cara. Eu tinha acabado de ir para a igreja, tinha, convertido uma semana. E eu gostava muito de baile funk. E minha mãe tinha falado para mim, não, pro baile funk, aquela coisa toda e tal. E eu fui, acabei indo, e Deus falou para mim, não ir. A voz falou comigo, não vai. E eu fui, também fui. E tive as consequências disso, teve briga e tudo aconteceu. E eu voltei para casa e não quis mais na igreja. Eu ainda não tinha aquele entendimento, E da segunda vez, no sábado seguinte, teve o baile funk de novo e me convidaram para ir. Foi até meu irmão me convidou para ir, eu falei que não ia e tal. E a voz falou comigo, não vai. Uma voz falou comigo, não vai. E eu falei, eu não vou, eu quero ver o que vai acontecer. E aí a voz falou comigo assim, não vai, porque vai acontecer isso. Eu obedeci a voz pela segunda vez, que primeiro resisti, fui, minha mãe falou, e eu ouvi uma voz claramente igual eu estou conversando com você, e desobedeci, fui. E quando da segunda vez eu obedeci, eu dormi, a melhor noite da minha vida foi aquela noite. Quando foi no outro dia, eu curioso, porque eu ouvi aquela voz, eu cheguei perto dele e falei assim, e aí, como é que foi lá no baile? Meu irmão falou assim, choveu, só que a voz já tinha me dito que ia chover. Teve briga, aconteceu isso. Tudo que o meu irmão falou comigo, a voz tinha me dito antes. E foi assim, a melhor noite que eu dormi. E eu não vi chuva, acordei no outro dia, estava tudo seco. E, assim, foi uma coisa de louco, porque eu ainda não era convertido. Eu só estava entrando pro caminho. E depois disso, eu aprendi que Deus, às vezes, ele fala não pra gente, porque ele sabe que se a gente for, vai dar errado. Então a gente tem que ficar muito atento à voz de Deus, às vozes dos nossos líderes, porque às vezes o líder fala com você, ô fulano, não faça isso não, e aí você fala assim, ele está falando isso porque ele é pastor, ele está falando isso porque ele é autoridade sobre mim. Quando uma autoridade falar com você, não precisa ter dúvida, só obedeça que você vai ver o que Deus faz, porque Deus faz de uma forma assim que é inexplicável. Quem diria que eu ia ter uma noite tão maravilhosa igual eu tive, e no outro dia o Espírito Santo mesmo revelou tudo que ia acontecer com antecedência. E talvez se eu tivesse ido pela segunda vez, eu não teria voltado para casa, porque teve briga, e na época que aconteceu isso, eu tinha muito problema na rua com briga com os outros. Então, acredito eu, hoje entendo eu que é um livramento, e hoje eu escuto muito meu pastor, minha pastora, escuto muito as pessoas mais velhas que têm coisa a acrescentar, escuto muito meus líderes, e assim, quando a gente obedece, a gente sofre menos. Então, o segredo está no confiar em Deus, acreditar em Deus e ouvir, saber ouvir. Mesmo que às vezes a gente ache que a gente tenha certeza que aquilo está certo. Mas se uma autoridade, seja ela qual for, falar com você, não faça, pare, pense e não faça. E fica tranquilo que vai dar tudo certo, porque Deus já está no controle. Deus sabe lá na frente, né, irmão? É o fruto da desobediência. E eu vou falar que isso é a pura verdade. Eu costumo dizer que o crente, ele quebra a cara porque quer. Porque em Amós está escrito que Deus não faz nada antes de se revelar aos seus. Então, de alguma forma, o seu coração ele fica inquieto. De alguma forma, Deus usa alguém. E olha só para você ver, você não ouviu uma pessoa que orava, que é sua mãe, e você sofreu as consequências. Aí depois, Deus nem usou sua mãe. Deus falou com você mesmo. E acabou que você colheu os frutos do que foi o desfrutar. E olha que interessante, antes de conhecer Jesus, a oração já fazia efeito na sua vida. Vamos lá para a última pergunta. Eu queria que você não generalizasse, mas a gente costuma falar até do tempo atual. Você acredita, de modo geral, que a igreja ora menos do que antes?
a igreja perdeu o rumo da oração, porque eu falar que se na igreja que a gente congrega, ministério de oração de 15 dias, vou ser sincero com você, eu acho que fica o Pai, o Filho, o Espírito Santo e talvez quando a gente vê se na cadeira profetiza, vê se parece um esqueleto lá. Essa pergunta ela é legal. Eu gosto de responder essa pergunta, sabe por quê? O povo não ora mais como orava antigamente. Antigamente, você falava assim, irmão, vai ter uma vigília. Era uma loucura. A igreja lotada. Hoje, você fala, vai ter uma vigília. Só fala aí com aqueles que são os crentes modernos, quanto tempo de oração que era a vigília? Exatamente. Era tipo assim, começava 10 horas da noite até 4 horas da manhã, 6, depende. E detalhe, nós tivemos uma experiência uma vez, que nós fomos no monte, eu tô falando pro povo antigo lá da igreja, que vai lembrar disso aí. Nós fomos no monte, começamos a buscar tanto a presença de Deus, que tinha uns gravetinhos no chão lá, eles foram todos acesos, as formiguinhas carregando os gravetinhos, tudo iluminado assim, ó. O Espírito Santo tomou até as formigas. Já vi também. E hoje as pessoas não oram mais porque o amor se esfriou, né? O pecado multiplicou, o amor esfriou. Hoje você fala assim, vai lá no culto aí e fala assim, vou nada, porque hoje tem novela, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Então as pessoas hoje estão colocando em primeiro lugar as outras coisas e esquecendo do reino. Então, antigamente, as pessoas tinham mais amor à obra, tinha mais amor, tinha mais vontade de buscar, mais vontade de fazer as coisas. E o engraçado que isso foi acabando, mas não foi acabando, não é por culpa minha, não é por culpa sua. É porque o amor das pessoas foi se esfriando, elas foi se deixando o pecado tomar conta disso. Isso é uma relíquia. Hoje, você não vê mais nas igrejas expulsar demônio. Você não vê mais nas igrejas, por quê? O pecado está tão grande no meio da população que não está tendo nem amor mais. E eu vou falar para vocês, sinceridade, o maior amor que é Jesus Cristo sente falta disso. Sente falta, sabe? E, irmão, você que está aí, parou de orar, está pensando em desistir, está pensando em parar, só vou te dar um conselho. Lembra do que Jesus fez na cruz. O maior amor. Ele poderia desistir, porque ele era Deus. Ele poderia simplesmente falar não, que se lasque a humanidade. Mas não, ele preferiu amar. Então volta a orar, volta a buscar a presença de Deus, volta, sabe? Mas é difícil. Fácil é ir pro inferno. Difícil orar, não é não. Fala com Deus, sabe? Volta sim. Amém? Amém. Eu tive essa experiência também dos gravetos um tempo atrás, uns anos atrás. O pastor falou comigo que os matos no monte acendia e eu falei assim, eu quero ver então. Aí ele falou, então você vai ter que fazer proposta de oração comigo. Nós íamos no monte segunda, quarta e sexta, eu orava 2 horas no monte. Orava 2 horas, e esse pastor falava, o pastor falava que você, viu? E ele ficava assim, Deus mostra o sinal para que nós cremos. E eu ficava atento, eu não quero ver. Rapaz, teve um dia pra gente finalizar, ele foi pôs a mão assim e falou assim, Deus, nós estamos orando aqui tem 2 semanas, que o Senhor responda através desses gravetos. Aí quando ele foi, só olhou pra mim assim, falou comigo assim, olha aqui, Venâncio, olha aqui. Assim, um mato assim aceso. E eu, incrédulo, que eu tava começando a fé, eu tinha um celularzinho, tinha uma lanterna aqui. Quem lembra do celularzinho que tinha lanterna? Eu peguei o celular e fiz assim, era mata, eu tirava, ficava acesa, eu colocava, era mata, eu tirava, ficava acesa. E tem pessoas no meu bairro que eram incrédulas, que nem creem em profecia, revelações, não que era crente. Eu levei lá e Deus fez a mesma coisa, mas teve que ser através do propósito da oração. E eu vou falar que é uma coisa sobrenatural, uma experiência que eu tive com Deus algumas vezes e foi com meu pastor.
Você tá doido. Eu sempre vou fazer oração aqui, não vou fazer uma vigília. Mas amém. Irmão Rafael, que entrevista gostosa, edificante. Estamos chegando ao fim. Espero que novamente o senhor esteja aqui. Eu até vamos ver, né, que o mês que vem, né, Rafa, nós vamos programar a questão de entrevistar um casal. Aí, quem sabe, a Risoleta, sua esposa, pode estar aqui junto com vocês, para contar como vocês se conheceram. Será uma honra ter vocês aqui, no nome de Jesus. Mas eu vou fazer 3 perguntas agora, que é aquela pergunta vai e volta, e você fica à vontade olhando para aquela câmera. Primeira pergunta, quem é Jesus para você? Jesus para mim ele é tudo. Porque sem ele talvez eu não estaria nem vivo aqui hoje, respirando. Glória a Deus. Segunda pergunta, qual conselho que você daria para quem está começando a caminhada hoje com Cristo? Nossa, essa é forte. Você que está começando com Cristo hoje, conselho que eu vou deixar para você, não olhe para homens. Porque homens erram, homens falham. E talvez se você olhar para o homem, você não vai prosseguir no caminho. Então olha para Jesus, porque Jesus não erra e não falha. Amém. Você sabe que um dia, Rafa, todos nós, se Jesus não arrebatar, vai morrer. Alguém te contou isso, né? Alguém te contou isso, que se Jesus não arrebatar a gente, nós vamos morrer. Jó falou que ninguém passará dos limites dos seus meses. Agora, concentrando bem, para que todos estão ouvindo aí, se hoje fosse o seu último dia, qual seria a sua última palavra para a Igreja de Cristo? Eu falaria para a igreja lembrar, voltar ao primeiro amor. Eu falaria, vamos acender a chama que não apagou, ainda está acesa, tem uma brasa aí, onde a fumaça afoma. Então, acredito que ainda que você esteja assim, meio lá, meio cá, ainda tem fumaça aí, ainda tem brasa aí. Vamos acender de novo, vamos voltar a incendiar o Brasil, voltar a incendiar os nossos bairros, a nossa cidade. É o conselho que eu deixaria, porque Jesus está voltando. E ele não quer você nem frio e nem morno. Ele quer você quente. Glória a Deus. Esse é o conselho que eu deixaria para você hoje. Muito obrigado, meu amigo. Eu queria que você falasse o endereço da sua igreja, quem é o pastor e também o dia de culto e a cidade, quem mora na redondeza de Betim, Igarapé. Amém. Nossa igreja é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela é localizada na cidade de Igarapé, no bairro Pousada del Rei. Eu costumo falar condomínio Pousada del Rei. Não é condomínio não, mas eu prefiro, sabe? Não. Bairro Pousada del Rei, Rua Duque de Caxias, número 300. O dia de culto é quarta e domingo. Aí quarta temos o culto à noite e de tarde tem a oração. Aí você é nosso convidado para estar lá conosco lá, qualquer dia desses aí. Amém. Os irmãos que moram na redondeza de Betim, Igarapé, ou esteja trabalhando naquela redondeza que tem muita indústria ali, visita lá o Evangelho Quadrangular. A nossa pastora lá é a pastora Elza e o pastor Silvio. Amém? Pessoal muito hospitaleiro, fui lá um dia, Deus me deu a oportunidade, através do convite do irmão Rafael, estar pregando lá, receberam muito bem e é uma igreja aquecida pelo Espírito que está ali e lutando com os irmãos, né? Irmãos, eu queria agradecer a todos e não finalizar esse podcast se não for com uma oração pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Aqui está uma pessoa que vive exemplos de resposta de Deus, uma pessoa que é uma resposta de oração da sua mãe, que hoje é uma bênção. Eu vejo que o cunhado dele, só um pequeno testemunho, trabalha com a gente, e eu vejo a preocupação dele, fulano não está indo na igreja, como é que está e tal. Então, para ele preocupar com isso, eu tenho certeza, porque isso é bíblico, o Espírito de Deus faz você lembrar dessas pessoas. Amém. E só lembra quem tem comunhão. Amém? Então, curva suas cabeças onde você estiver. Senhor, meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento único. Sabemos que, como Salomão falou, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a tua face, se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, a nossa terra muitas das vezes se encontra doente, se encontra ferida, se encontra infrutífera, Pai, porque nós muitas das vezes pecamos e esquecemos dos frutos que têm que ser regados, dos frutos que têm que ser entregues. Eu te peço que abençoe a mãe, o pai, os irmãos, aqueles que estão agora ouvindo e vendo essa entrevista. Alcança com livramento da parte do Senhor, conceda as portas abertas. Senhor, traga o arrependimento àquele que está perdido, para que ele volte para casa. Senhor, vai de encontro a essa alma que talvez está pensando em tirar sua própria vida, para que assim, Pai, esse mal seja repreendido, como Daniel naquela cova dos leões, como foi citado aqui, que nós venhamos ter paz para viver em meio aos livramentos do Senhor. E assim, Jesus, que daqui um tempo ou daqui um pouquinho de tempo a gente não perca a nossa identidade diante do Senhor, que o seu nome seja louvado e glorificado em nossas vidas. Amém. Amém. Bem, nós ficamos por aqui com mais uma 1 Samuel 7:12 Cast. Como eu falo lá na igreja, se ame, se valorize. Você é importante para Jesus e também para esse canal. Até a próxima.